Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Ocean Immersion. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura regenerativa. Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas que a gente está criando por aqui, uma aula por semana, todas as quintas-feiras, às 18 horas de Portugal e às 2 horas do Brasil. A gente tem aula aqui no nosso canal do YouTube, as aulas são anunciadas pelo nosso canal do Instagram. E elas ficam disponíveis por 48 horas, tá? Depois elas vão para a nossa plataforma fechada, Ocean Lab Academy. Então, muito bem-vindos. Hoje a gente vai continuar, a gente vai discutir um pouco, né, sobre economia regenerativa, o que é isto e o que é que ela reserva para o futuro do oceano. Então, vamos lá para a nossa aula, gente, porque hoje a gente tem muito material legal para a gente falar por aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos ver aqui, porque hoje a gente tem muito material legal. Eu acho que vocês conseguem ver, vamos ver. Ah, maravilha! Gente, estamos lá. Vamos começar essa aula de hoje. Primeira coisa, né, pessoal? Se você está gostando dessas aulas aqui, já compartilha ela para os seus colegas que podem estar interessados, com o seu grupo aí que você conhece, de pessoas que gostam do oceano. Talvez você seja um estudante de oceanografia, de biologia, de relações internacionais. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essas aulas com outras pessoas. Vai ser muito interessante ter mais gente engajada pelo oceano. E eu ia dar um outro recado, eu esqueci, não tem importância a gente começar a aula, daqui a pouco, na hora que eu me lembro, eu volto aqui para nosso recado. Então, vamos lá, gente. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o que é economia regenerativa. E eu acho que eu consigo, gente. Vamos ver se eu consigo deixar vocês maiores aqui. Eu queria deixar isto em... Não tem jeito, gente. Mas não tem importância. A gente vai continuar assim, com a minha tela mesmo do computador. Ah, eu acho que tem como, gente, aqui. Entrar em tela cheia. Pronto. Tá melhor. Ah, tá muito melhor. É isso. Vamos lá, gente. Então, voltando. A gente vai falar hoje sobre economia regenerativa, o que é isto, o que significa, e como é que vocês também podem trabalhar nesse sentido, pensando dessa forma, né? Então, gente, economia, quando a gente fala de oceano, eu gosto muito dessa frase da Lala Deuzan, que eu já fiz um podcast, inclusive, com ela, tá lá no nosso canal do YouTube, depois olha ali a nossa aba, playlist, que a gente tem um podcast com a Lala, e ela fala muito sobre isso, né, é sobre a gente fazer já com o que a gente já tem e com o que a gente já é. Isso é muito da mentalidade de uma startup, né, a gente não vai ficar inventando recursos que a gente não tem, para a gente usar. Muitas vezes, quando a gente quer começar a criar um projeto, quando a gente quer começar a fazer alguma coisa pelo oceano, a gente tem que olhar o que é que eu tenho na minha mão hoje, quais as ferramentas que eu tenho disponíveis, e o que é que eu já sou, né? Como é que eu posso potencializar a minha atuação pelo oceano também, quais skills que eu tenho. Então, é muito de você fazer esse mapeamento para a gente entender como é que a gente trabalha pelo oceano também. Exemplo, né, gente? Quando eu comecei o Ocean Immersion, eu tinha algumas coisas na minha mão, que eram computador, os meus recursos com a internet, a minha facilidade também de lidar com esse ambiente. E eu juntei isso para fazer um projeto. Então, hoje, o Ocean Immersion é uma escola online, porque eu juntei o que eu tinha ao meu redor. Talvez seria muito mais difícil eu ter criado um projeto que fosse offline, digamos, né? Que eu tivesse que inventar recursos que eu não tinha naquela época, eu tivesse que buscar recursos que eu não tinha. Eu decidi optar pelo que eu tinha na minha mão e pela facilidade que eu tenho com o online também. E foi por isso que o Ocean Immersion nasceu. Então, se você tem vontade de criar um projeto pelo oceano, mas ainda não tem o recurso necessário, faz um mapeamento na sua volta. E isso é muito sobre a gente pensar com essa mentalidade regenerativa também, né? O que é que eu tenho ao meu redor? Como é que eu posso potencializar isso? Então, desculpa, gente, isso aqui não era para estar aqui, vamos lá. Primeiro, antes da gente começar, a gente tem que pensar no que é que a gente quer para o futuro do oceano, né? Quando a gente olha para relatórios científicos,
para estudos que a gente tem do oceano, para todos os cenários que a gente tem do oceano, é muito fácil a gente cair numa onda gigantesca de negatividade e pensar que a gente não consegue fazer mais nada pelo planeta. Mas eu acho que a gente pode, porque ao mesmo tempo que a gente pensa que está tudo muito perdido e está tudo muito terrível, a gente também tem que observar que nós somos bilhões de pessoas no planeta Terra com um cérebro muito capaz de pensar em soluções. Então a gente também consegue pensar em coisas boas para fazer, né? E eu pertenço aí ao time dos positivos, né, gente? Eu não caio nas ondas de negatividade. Por mais que a gente saiba de muita coisa, é claro que a gente nunca pode dar as costas para a ciência, mas a gente tem que olhar para o oceano de uma forma positiva também, porque afinal de contas é o nosso trabalho. Como é que a gente vai trazer o nosso trabalho de uma forma mais significativa para o mundo, né? A gente tem que trazer uma pegada positiva, como eu sempre falo. Então, quando a gente pensa no futuro do oceano, né, a gente tem que começar a fazer essas perguntas, o que é que eu quero, né? Nessa época, não sei se vocês todos estão sabendo, mas a ONU acabou de lançar, esse ano, na verdade, é o ano preparatório da década do oceano, né? Então, ano que vem começa a década do oceano oficial das Nações Unidas, da Unesco, a IOC, ou seja, da Comissão Oceanográfica da Unesco. E dos lemas da Comissão Oceanográfica da Unesco para a década do oceano é justamente esse, né? O oceano que queremos, né? Então, qual é o oceano que a gente quer? A gente tem que começar a pensar nisso, né? A gente quer um oceano regenerado ou a gente quer um oceano só com menos impacto? Então, a gente mudar um pouco a chavinha da cabeça. É sobre a gente incentivar bastante a nossa criatividade para pensar no que é que a gente realmente quer para o ambiente do oceano, para as nossas carreiras também, que estão muito alinhadas, né? Então é um exercício de imaginação muito grande. A gente começar a imaginar o oceano como esse lugar potente, né? E capaz de se regenerar também. E aí, gente, para quem quer entender um pouco mais dessas conversas, eu deixei uns vídeos aqui. Tem um vídeo com a Lala Deuzan, que eu já falei para vocês, gente, ela é a deusa do futurismo no Brasil, uma mulher que começou a introduzir esse tema de novas economias no Brasil, de futurismo. Então assistam, ela é uma grande referência no tema, e eu consegui um podcast com ela, a agenda dela é super apertada, então assim, assistam esse podcast, porque tá muito imperdível, tá lá no nosso canal do YouTube. Ela fala muito sobre essa nova visão que a gente precisa de criar pelo planeta. E aí, quando a gente fala de futuro do oceano, né, a gente geralmente começa com algumas dessas imagens aqui na cabeça, né? Muito disso ilustra, às vezes, o nosso imaginário, que a gente, na verdade, pode ter diversos cenários para o oceano, né? A gente tanto pode ter um cenário que muitas pessoas enxergam como um cenário, enfim, de poluição e de muita destruição, quanto a gente pode também entender que o futuro vai ser um lugar e um palco muito grande para grandes inovações e para coisas que vão, muitas vezes, serem capazes de ser feitas com menos recurso do que a gente precisa hoje. Então, a gente talvez vá poluir menos no futuro, porque a gente, para fazer a mesma coisa que a gente faz hoje, a gente vai precisar de menos combustível e menos recursos, né? O que é uma grande economia. Então, quando a gente fala de futuro de oceano, a gente tem que entender que a gente não tem um cenário só, a gente tem diversos cenários, cada um deles para um lugar do mundo, cada cenário desse também disponível. Porque o que é um cenário, né, gente? Eu sei que fica muito vago assim falar cenário, mas o que é um cenário? Um cenário é quando algum cientista, ou um grupo de cientistas, ou alguma pesquisa, pega uma série de dados, faz um mapeamento daqueles dados, utiliza esses dados para criar uma certa condição que eles acham que vai existir no futuro, e esta condição que eles criam é basicamente um cenário, né? Então, o cenário pode ser, a indústria do plástico está expandindo, triplicando para daqui a 20 anos. Como é que o oceano vai ficar nesse sentido? E aí você projeta um cenário com base nesses dados para entender o oceano. Então, a gente faz muito isso na ciência, né, gente? Quando eu estava no mestrado, a gente fazia exercícios de cenário praticamente toda semana para entender quais eram os cenários que a gente poderia encontrar na nossa atividade profissional também. Então, tem muitas formas de criar esses cenários, né? E aí a gente tem, é claro, cenários negativos, que a gente vê como que a gente acaba, toda hora a gente acaba tendo acesso, né? Plástico, mudanças do clima, acidificação do oceano, poluição, metais pesados, enfim, todo esse cenário de um oceano mais destruído. E a gente tem também cenários mais positivos. Então, a gente não tem uma equação que a gente fala, é isso ou é aquilo.
A gente, na verdade, tem vários cenários disponíveis aí hoje. E um deles é um cenário positivo também, que são novas oportunidades, novas invenções, novas tecnologias, novas descobertas, porque a gente ainda não conhece nada do oceano, gente. Quando a gente olha para o oceano, a gente conhece cerca de 5% do que está lá. A gente ainda não mapeou o oceano inteiro. Então, o futuro também reserva para a gente muitas descobertas sobre esse lugar. A gente também tem um futuro de energia limpa no oceano, que a gente pode usar a energia das ondas para criar energia, né, para as nossas casas, para as coisas que a gente geralmente usa, que vem de origem fóssil muitas vezes. O oceano também é um ambiente borbulhante aí para a ciência, então curas para doenças que a gente tem hoje, o Covid, por exemplo, gente, a vacina do Covid, do coronavírus, vem de um caranguejo da área costeira, então assim, o oceano tem muito potencial para muita coisa. Uma coisa é certa, quando a gente fala de cenários do oceano, as mudanças serão radicais, né? Então, a gente sabe que o oceano que a gente tem hoje, daqui a 20, 30 anos, talvez vai estar muito diferente. E aí a gente tem que criar um exercício de visualização aqui. Esse desenho que está aqui, que vocês estão vendo, gente, ele é, na verdade, um desenho de um artigo científico. Então, teve um artigo, teve um estudo por trás, onde 4 cenários foram desenhados, praticamente, pelos cientistas, e esse ilustrador do Radical Ocean Futures, que é esse projeto, ilustrou esses cenários com desenhos. Então, o que ele faz é basicamente mostrar de forma visual, né, os dados de uma forma interessante. Então, é interessante para vocês aí também, eu sei que tem muito cientista marinho me assistindo, muita gente que trabalha com oceanografia, que trabalha com biologia marinha, que gostaria de divulgar ciência. Você, por exemplo, fazer uma divulgação visual desses cenários, muito simples como está aqui, já é uma ótima forma de você divulgar ciência, porque você consegue trazer para o espectador da sua mensagem a imagem de como é que aquilo vai ser, né? E aí, esse artista, né, do Radical Ocean Futures, em 2018, ele criou várias pinturas sobre isso, né? E uma dessas pinturas é essa aqui de cima, né, que são robôs submarinos. Então, basicamente, nesse estudo que ele criou sobre o futuro do oceano em conjunto, aí, porque isso foi um projeto grande, né, gente? Então, tinha cientista, tinha ilustrador, tinha etc., muita gente junta nesse estudo. Os 4 cenários que ele conseguiu ilustrar com base nos dados que eles tinham eram esses, né? Então, a gente tem tanto um oceano com essa vertente mais conectada, ou seja, um robô com forma de tubarão, onde você consegue fazer, por exemplo, a vigilância de áreas marinhas protegidas, de uma forma diferente, com drones submarinos, por exemplo, né? E você descobre se tem alguém pescando ilegalmente, se tem algum vazamento de algum óleo, se tem alguma coisa errada acontecendo ali, você consegue descobrir por meio desses robôs. Isso é um cenário mais ou menos para 2050, 2100, alguma coisa assim. Depois você tem esse futuro do oceano um pouco mais sustentável também, que a gente não vai ter, por exemplo, uma extração de algas de alto impacto. A gente vai ter robôs que vão até o fundo do mar, extraem as algas e trazem até a superfície com baixo impacto. A gente tem também, né, um cenário mais negativo, segundo esse estudo dele, que é um oceano mais colapsado, mas tão cheio de uso, que os usos estão se colapsando, e, por exemplo, você tem a construção de energia eólica, mas que está colidindo aí com o tráfego marítimo. E você tem um outro tipo de oceano, né, em outro cenário, que são as cidades submarinas, que eu gosto tanto de estudar, e estações de pesquisa submarina, que na verdade já está acontecendo, né, gente? É muito do trabalho lá do Cousteau, do neto do Cousteau, o Fabien Cousteau, né, que está desenvolvendo aí essa estação de pesquisa chamada Proteus. Então, assim, a gente tem 4 cenários basicamente para o oceano, né? E eles podem tanto ser cenários ruins quanto ser cenários bons. Então, vamos olhar um pouco para o que está no nosso imaginário, né? Porque muitas vezes a gente se pega numa onda de negatividade horrorosa e a gente pensa, caramba, não vou conseguir fazer nada, né? Eu não vou conseguir mudar a situação. E a verdade é que a gente hoje está estudando para que a gente possa mudar alguma coisa no futuro, né? Então, a gente também precisa de ter uma visão de que o nosso trabalho tem uma missão muito importante na Terra. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade no meio marinho, né? Olhem bem para esse termo, sustentabilidade, né? O conceito da sustentabilidade é o quê? Você manter por uma maior parte do tempo aquelas condições adequadas para ter um certo padrão, né? E aí a gente tem
um uso do meio ambiente diferente quando a gente fala de sustentabilidade. Digamos, um uso balanceado, né? Onde a gente possa, aqui eu tiro, mas eu ainda tenho para geração futura. Então, é como se fosse uma grande conta de banco, né? Você nunca pode gastar mais do que você ganha. Isso é uma lição do empreendedorismo. E que também vale para o planeta, né? A gente nunca pode gastar mais do que o planeta é capaz de repor, né? Porque assim como o dinheiro também é uma fonte, muitas vezes, escassa que a gente tem, de recorrer ao que a gente precisa, o ambiente também tem essa capacidade de regeneração. E guardem essa palavra também, capacidade de regeneração, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, assim, durante o tempo, né, a gente acabou vendo aí muitas soluções inovadoras pelo oceano, inclusive upcycling de coisas no setor marítimo. Por exemplo, eu tenho aqui para vocês, chazinho, né, gente? Eu deixei aqui para vocês um exemplo muito legal que a gente fala pouco, né, do lixo que o setor marítimo acaba gerando. Um deles é o container, são os containers, né? Hoje, se você passar perto de um porto aí, na cidade onde você mora, você vai ver uma quantidade de containers gigantesca. E essa quantidade, muitas vezes, acaba sendo abandonada. Então, assim, a gente precisa de novas ideias pelo oceano. Mas guardem novamente o nome sustentabilidade. Porque a gente fala muito sobre futuros alternativos pelo oceano, e é isso que eu quero tocar aqui com vocês nessa aula, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, não é apenas você manter as coisas como elas estão. É sobre você ter ideias novas, mas também entender que elas podem ser ideias que vão ser capazes de regenerar muitas vezes o ambiente. Então, tanto a gente tem ideias super futurísticas, né? Tipo essa estação do Proteus, né? Do Fabian Cousteau, que está aqui, né? Em azul. Que é uma ideia super futurística, super diferente, que também vai dar muitos dados sobre o oceano, realmente. Ou você tem também outros futuros, né, que a gente nunca para pensar, e que estão aí acontecendo, tem pessoas pesquisando sobre isso, que são, por exemplo, fazendas flutuantes, né, eu já falei muitas vezes disso lá no meu Instagram. Então, a gente tem várias possibilidades para o oceano, né. Então, as possibilidades para o oceano, elas não se acabam ali quando a gente fala de poluição. A gente tem muitas outras possibilidades, né? E aí, quando a gente fala de economia regenerativa, primeiro, antes de começar, eu já queria mostrar para vocês o que foi a fonte para que eu falasse essas coisas aqui para vocês e trouxesse um pouco desse material. No começo desse ano, aliás, um pouco na hora assim que começou o coronavírus, né? Eu estava com vontade de aprender coisas diferentes, né? E eu entrei em contato com algumas pessoas e me deram a dica desse livro, que é Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Christian Wall. Ele foi o escritor desse livro e, se eu não me engano, a pessoa que começou a introduzir esse conceito de cultura regenerativa, né? Então, o que ele fala é basicamente como é que a gente pode trazer um novo paradigma para uma economia, né? Como é que a gente pode pensar não de forma a sustentar o que a gente quer, mas de forma a regenerar o ambiente que a gente quer. E essa ideia dele é que a sustentabilidade, ela não basta. Então, não basta mais você ter uma ideia sustentável, né? O sustentável já mostrou a longo prazo que ele não vai dar certo, porque o sustentável muitas vezes é reduzir impacto, mas continuar tendo impacto, né, negativo. Então, você muitas vezes quer, vamos supor, criar um produto à base de alguma coisa de oceano. Você consegue reduzir o impacto daquilo, mas você ainda vai ter um impacto. E aí ele apareceu com esse conceito de, mas e se a gente, no lugar de impactar, a gente regenerasse? Como é que seriam as coisas? Se você, no lugar de pensar desta forma, que a gente está muito condicionado a pensar de reduzir impacto, a gente pudesse potencializar o impacto positivo. E aí é um novo mundo que se abre, né? Porque quando você começa a pensar em como aumentar o impacto positivo, você simplesmente deixa de pensar com a cabeça velha, né? Então, é um novo paradigma. Eu costumo falar que é um pouco desse paradigma aqui, né? Que a gente tem o paradigma da escassez e o paradigma da abundância. Quando a gente pensa no paradigma da escassez, que muitas vezes está dentro desse paradigma que a gente tem de pensar sustentabilidade, a gente está pensando que não tem para todo mundo e por isso vai faltar. Então, quando falta, a gente tem que competir para poder estocar, exemplo, comida,
E aí, se a gente estoca, a gente tem que retirar de circulação, porque as coisas, né, não podem ficar ali, a gente tem que estocar. E aí a gente aumenta custo. E se a gente aumenta custo, a gente exclui pessoas e por aí vai, isso vira uma bola de neve, que vocês já sabem, é muito do modelo econômico que a gente vive hoje. Mas quando a gente fala do paradigma da abundância, é totalmente diferente. Por quê? Porque você já começa partindo do princípio que não vai voltar. Vai ter para todo mundo. Se vai ter para todo mundo, a gente acredita que vai ter. Se acredita que vai ter, a gente colabora com outras pessoas para criar. E com isso a gente aumenta o fluxo, a gente diminui os custos, a gente começa a ser inclusivo e por aí vai, mas é um ciclo mais positivo do que o outro, né? E essa publicação, gente, eu fiz para o Ocean Immersion já faz uns meses, foi até com o nosso layout antigo, quando a gente ainda não tinha o logo desenvolvido. Daqui uns dias a gente vai ter uma live aqui só sobre o logo do Ocean Immersion também. Mas esse paradigma é muito do que a gente pensa, né? Inclusive, eu fiz isso antes do coronavírus. Então, você imagina, na hora que apareceu o coronavírus, gente, aqui na Europa, eu lembro que eu fui no supermercado, as coisas estavam todas vazias. E aí, o que acontece? Paradigma da escassez, né? Você chega no supermercado, não tem nada, você já começa a pensar, vai faltar, então eu tenho que estocar em casa. E o que acontece? Eu tenho coisas que eu comprei da época de abril que estão aqui em casa até hoje e ninguém comeu. Então, olha só como é que é engraçado. Quando a gente pensa nesse paradigma da escassez, a gente acumula, mas a gente nem por isso usa, né? E olha os desperdícios que a gente gera assim. Então, não faz sentido. E aí, dentro desse paradigma da abundância e da cultura regenerativa, a gente tem que pensar o que é a capacidade da natureza de regenerar. Qual que é a capacidade que a gente pode trabalhar do lado a lado da natureza para regenerar? E é essa coisa que eu falei para vocês, né, gente? Isso aqui é a mesma história do copo cheio e copo vazio, né? Você tem um copo aqui de chá. Eu posso olhar e posso pensar, tá quase vazio. Ou eu posso pensar, tá quase cheio. E a gente vai ficar nessa discussão para sempre, talvez, mas é importante vocês pensarem que depende muito do ponto de vista. Então, as situações, às vezes, a gente pode olhar com essa vertente de é possível regenerar. E aí a gente tem essa ideia da cultura... Oi, eu tô dando uma aula, tá? A gente tem a ideia da cultura regenerativa do oceano, que tem muitos projetos que já estão relacionados com isso, e que estão começando a apresentar realmente o oceano com esse potencial da regeneração. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, a gente tem regeneração de corais, ecossistemas costeiros, por exemplo, os mangues, né, que a gente viu que agora no Brasil está com um problema gigante em volta dos mangues, mas que tem também potencial para regenerar. Eu, alguns dias atrás, fiz uma postagem no Instagram sobre isso, que era o projeto Carl Trop. Esse projeto, ele buscava justamente regenerar, né, as regiões costeiras onde tem mangue, para que elas se tornassem, inclusive, módulos mais resistentes, isso com a ajuda da tecnologia. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? Só que a gente, muitas vezes, está ali preso naquele pensamento do paradigma da escassez. E aí, quando a gente pensa em regenerar o oceano, a gente também pode ter o uso de técnicas sustentáveis alinhadas a isso. Exemplo, impressão 3D, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Restauração de, exemplo, corais. Fazendas flutuantes, porque você tem uma nova forma de produzir comida, por exemplo. E aí, é uma evolução do conceito que a gente tem de serviços ecossistêmicos. Eu já vou mostrar para vocês por quê. E aí, é sobre a gente pensar também, né? O que é original do planeta? Como é que a gente pode potencializar essas coisas que já existem aqui e que a gente pode usar para criar, por exemplo, energia, comida e etc. Exemplo, a Terra já tem um potencial regenerativo. O Sol também, porque ele é basicamente infinito, que traz energia. A energia das ondas no oceano também é uma fonte infinita, né? No lugar de a gente pensar numa fonte escassa, que é o petróleo, é muito mais interessante a gente pensar com uma fonte que não tem fim, como as ondas ou mesmo a energia do Sol. E quando a gente fala de cultura regenerativa, tem muitas coisas que a gente pode entrar, mas eu não vou entrar em todas aqui, porque é muito amplo essa discussão, mas uma das coisas que a gente pode pensar é em como é que a gente, como espécie, coexiste com outros animais, né? A gente não está absolutamente sozinho. Então, como é que a gente pode pensar isso também de uma forma a não destruir o ambiente deles, mas
regenerar, porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de uma área de corais, a gente não está falando somente de corais que estão lá, a gente está falando de uma região onde você tem mais produtividade para pesca, então você está falando da vida de pessoas também. Então, a gente está muito interligado com o oceano, por mais que às vezes a gente ache que não. E esse pensamento regenerativo também vai sobre discussões, porque muitas vezes a gente não precisa de estar em oposição a uma outra ideia. A gente pode simplesmente pensar diferente e essas ideias podem coexistir, não tem problema. Então, hoje o que eu queria apresentar para vocês é esse infográfico aqui dos serviços ecossistêmicos. O que acontece? Os serviços ecossistêmicos foi esse tipo de diagrama, né, o conceito que foi criado há alguns tempos, onde a gente, na verdade, passa a ver que o ambiente como um todo, né, que eu falo de oceano e terra, tudo tem uma função para a gente que não é só dinheiro. Exemplo, a gente tem funções de provisão, que estão, entre elas estão comida, matéria-prima, medicamentos, água potável. A gente muitas vezes não tem como colocar um preço nisso, né? Então, outras funções de regulação do clima, por exemplo, da Terra, funções de suporte e funções culturais também, porque quando a gente fala de planeta, a gente tem muitas culturas que estão muito ligadas ao oceano, e às vezes culturas que nem se dão conta disso, mas que estão ligadas ao oceano. Então, a gente tem, por exemplo, beleza, que é um valor cultural, né? Você pode, por exemplo, construir uma gigante área de energia eólica, mas qual vai ser o impacto estético daquilo para uma população? Muitas vezes não vai ser legal, né? Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem pensado quando a gente fala de oceano. E quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, nada mais é do que o que eu falei o outro dia na palestra da Semana da Oceanografia da UFPR também, que era enxergar o oceano além dos valores, por exemplo, monetários que a gente vê, que tem tal recurso, vai custar tanto, enfim. A gente tem que aumentar um pouco o leque de valores que a gente vê no oceano, porque quando a gente fala de ambiente, não é só dinheiro. Muitas vezes você vai ter valores simbólicos para uma população que está ali. Tudo isso é considerado dentro dessa cultura regenerativa. Valores espirituais, valores de liberdade, valores estéticos, valores de conhecimento tradicional, enfim, né? Conhecimento indígena. Então, assim, esse infográfico, justamente, gente, foi tirado desse estudo que se chama Ocean Panel. Eu deixei aqui o link para vocês clicarem também. Lembrando que esse PDF vai inteiro para a nossa comunidade fechada. Então, quem no futuro assinar a nossa comunidade vai ter acesso também a esse PDF, tá? Então, quando a gente fala de oceano, a gente não fala somente de dinheiro. Por isso que a gente tem que pensar além do conceito, por exemplo, de sustentabilidade, porque não é só o valor monetário que está ali, não é só aquela tríade da sustentabilidade, né? Que é economia, economia social e ambiente. Na verdade, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, né? A gente tem valores, por exemplo, culturais. Então, assim, não é aquela tríade, é muito mais amplo do que isso. Então, é interessante a gente pensar dentro desse conceito de economia regenerativa, como é que culturas também se relacionam com o oceano. E eu vou fazer um parêntese aqui, vou deixar já para vocês a dica de um canal para vocês seguirem, que é o Futuro Possível. Eu, inclusive, tenho tá fazendo um pouco de barulho. Eu, inclusive, tenho um podcast com a Lua Couto, que uma das criadoras do Futuro Possível. Então, lá a gente discute bastante essa ideia de oceano, cultura regenerativa. Então, vai no nosso podcast também. Do lado da Lala tem um podcast com a Lua Couto, e ela fala muito sobre isso também, né? Como é que a gente se relaciona com o planeta, quais que são esses imaginários que a gente tem. E quando a gente fala de culturas e oceano, a gente também tem que entender que não é simplesmente a gente que vai ali na praia e volta, né?
para muitos outros lugares, a gente tem pessoas que absolutamente vivem do oceano. Então, a gente tem populações ribeirinhas, a gente tem populações do interior que também se relacionam com o oceano, nem que seja por uma forma de negação, ou de curiosidade, ou de encanto. Por exemplo, eu venho de Minas Gerais, e a gente não tem um acesso ao mar quando eu morava em Minas. Então, a gente muitas vezes tem essa visão, por exemplo, de negação, de pensar, não, o oceano não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a gente aqui. Ou curiosidade, né, de, como deve ser esse lugar, como deve ser morar perto da praia. Encanto também, mistério e medo. E como é que a gente pode aprender também com essas populações que vivem mais perto do mar, porque elas têm muitas coisas para ensinar para a gente do ambiente marinho que a gente não sabe. E aí, como é que a gente pode, de alguma forma, entender esse lugar para que a gente possa realmente construir um futuro que seja também, não sustentável, mas também, né, para todas essas pessoas que moram perto do mar. Então, vocês veem que não é a gente olhar para o oceano e pensar com apenas uma visão. Dependendo do trabalho que você for realizar, você tem que incluir a visão do outro. Então, é um exercício bem interessante para a gente fazer. E vocês veem que quando eu trago nas aulas, eu sempre trago uma referência internacional de alguma coisa que está acontecendo em outro lado do mundo. E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo sobre isso em cultura regenerativa, né? Como é que a gente pode sempre olhar para o oceano e aprender com outros lugares também. Isso é muito a cara do Ocean Immersion. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do povo Bajau, né? Que é esse povo marítimo que mora nas ilhas ali do Pacífico. Eles estão sempre em constante mudança. E aí, como é que a gente pode aprender com eles, né? Quando a gente olha para essa população. Eles estão todo o tempo mudando de lugar, né? Então, aconteceu alguma coisa, alguma população de peixe não favoreceu mais a pesca deles, eles mudam para outro lugar, e eles têm essa construção de arquitetura como algo muito coletivo. Então, essa noção de coletividade também é muito presente quando a gente fala de economia regenerativa, né? Como é que pessoas podem fazer coisas, mas não é mais aquele individualismo que a gente tem tanto presente. A adaptabilidade também, porque a gente tem que entender que a gente tem que se adaptar cada vez mais a situações diferentes, né? Então, como é que a gente pode aprender com essas pessoas de outros lugares? A relação com o meio que eles têm também é muito mais próxima do oceano do que a nossa, muitas vezes, como ocidental. E o senso de comunidade também é muito forte. Então, para quem gostou desse tema de cultura regenerativa, eu tenho um podcast bem profundo sobre isso. A gente toca um pouco, pincela ali nesses temas com a Lua Couto, então vai estar aqui no PDF também. E esse podcast já está lá no nosso canal do YouTube, tá? E aí a gente tem alguns aprendizados quando a gente fala de cultura regenerativa, que é a gente pensar em design regenerativo, porque não é mais apenas aquele design que você só reduz os impactos ao máximo, como é que eu potencializo o impacto positivo deste design. Então, já é uma nova forma de pensar. Exemplo, sei lá, se eu for usar um guardanapo, no lugar de pensar em um papel reciclado e não sei o que vai diminuir todo o impacto, por que eu não incluo, por exemplo, uma semente no papel de uma forma que, quando ela for descartada, ela dá origem a uma nova planta, né? E aí você, na verdade, não está diminuindo o impacto, você está aumentando o impacto positivo. É uma forma de pensamento regenerativo. E é uma forma de pensar a longo prazo também, né? Porque se a gente for pensar só em reduzir impacto, na verdade, uma hora a gente vai ter um impacto mesmo reduzindo. Então, não basta apenas reduzir, é importante a gente entender os benefícios, né? E como é que eles podem se potencializar também. E entender também que tecnologia também pode se alinhar ao pensamento tradicional. Então, eu apresentei para vocês, por exemplo, o povo Bajau, né? Que é uma espécie de tecnologia tradicional que eles têm. Como é que essa tecnologia tradicional ela pode se alinhar a tecnologias, digamos, convencionais que a gente tem? Convencionais não, novas que a gente tem. Para criar uma coisa realmente diferente e que faça sentido. É um pouco isso. E quando a gente fala de regeneração do oceano, a gente tem, então, muitas opções. Eu trouxe aqui para vocês só duas para a gente conversar.
para não ficar muito extensa essa aula. Uma delas é impressão 3D, que eu inclusive fiz, ou vou fazer um post sobre isso, somente sobre impressão 3D. Na verdade, já tem um post lá na nossa comunidade do Ocean Lab Academy. Então, quem está inscrito na comunidade está recebendo isso por e-mail. Então, o link da comunidade está aqui na descrição do vídeo, depois vocês entrem. Mas, basicamente, quando a gente fala de regeneração do oceano, tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas é essa tecnologia de Hong Kong. Então, olha só, existem algumas ferramentas, por exemplo, para a gente fazer um restauro de corais, né? Regenerar os corais que estão, muitas vezes, degradados. E essa tecnologia da Universidade de Hong Kong, em conjunto com esse Fabrication Lab, que é um laboratório de robótica, com uma faculdade de arquitetura e com o Instituto de Ciências Marinhas, eles criaram um recife de coral artificial, que no lugar de ser feito com material poluente, por exemplo, metal, que muitas vezes vai enferrujar embaixo da água, ou vai soltar algum tipo de material poluente ali, ou plástico que pode se quebrar em micro pedaços, e enfim, eles criaram uma impressão 3D de argila, que é muito melhor para o meio marinho, e que, na verdade, não polui esse ambiente, né, mas que agrega para ele. Então, essa é uma forma de pensamento regenerativo também, é você trazer e unir tecnologia com algo que, na verdade, vai potencializar o impacto positivo dessa obra, né? Então, o que eles fazem, na verdade, é imprimir essa argila, que é um material que é bom para o ambiente, colocam ela embaixo do mar, esses módulos, que são resistentes também, e, basicamente, eles plantam esses corais aqui para que eles tenham uma superfície, então, para crescer. Então, os módulos são praticamente assim, e as pessoas vão realmente ali com a mão e colocam, e depois visitam esse lugar para, enfim, fazer um rastreio do crescimento do coral. E aí a gente tem outras ideias aqui, quando a gente fala tanto de futuro do oceano. Então, assim, isso tudo é para mostrar para vocês que a gente tem outros futuros que podem estar relacionados ao oceano, não apenas aquela coisa que a gente já sabe, né? Então, a gente tem, na verdade, um mundo de tecnologia que ainda pode ser explorado para o bem. E quando a gente fala de inovação também, economia regenerativa, a gente também pode pensar não apenas em como regenerar ambiente em si, mas como regenerar a cultura das pessoas, né? Ou seja, uma localidade que, por exemplo, perdeu uma forma de fazer alguma coisa, ela possivelmente, vamos supor, né, um tipo de patrimônio histórico, ou um tipo de prática que essa comunidade fazia, que por causa, digamos, de um evento de globalização, isso se perdeu. E essa prática estava ligada com o mar. Como é que a gente pode regenerar isso de alguma forma? Então, essa designer na Holanda, ela fez exatamente isso. Ela criou essa junção de design e conhecimento tradicional. Então, ela conseguiu pegar os materiais que eram algas para criar telhados. Então, pensa bem se essa conexão já foi feita na sua cabeça antes. Na minha, nunca foi. Então, na verdade, ela pegava essa alga, que isso era uma tradição dessa cultura, lá da Holanda, já existia há muitos anos, então tem casas, na verdade, que são basicamente assim. Essas casas são muito antigas e eram isso que as pessoas usavam antigamente para criar telhados, só que essa tradição já estava se perdendo, né? Porque as pessoas já não estavam usando mais algas para fazer isso. E o que ela fez foi, na verdade, resgatar isso de uma forma interessante, porque ela pega, inclusive, essas algas que vêm muitas vezes presas nas redes, ela seca essas algas e depois usa. Então, era um desperdício que ela acabou usando. Então, vocês veem que esse conceito de economia regenerativa, ele é usado também para regenerar a cultura que um povo pode ter. Exemplo, aqui as pessoas já tinham perdido essa prática, mas com criatividade ela conseguiu trazer isso de volta. E aí, eu tenho alguns livros para vocês que estão interessados nesse assunto, querem aprender um pouco mais, que é sobre essa vertente do design. Eu falei para vocês antes, bem no comecinho da nossa aula, que eu indicava um livro para vocês, que é este aqui, né? Do Daniel Wall, Design de Culturas Regenerativas. E é um livro muito legal para ler,
Mas talvez você vai precisar de um outro livro antes para você entender como é que esse conceito de design ele pode ser aplicado. Porque em sustentabilidade em geral, né? Porque quando a gente fala de design, não é apenas o design de coisas, ou seja, de objetos. É o design de pensamentos também. Ai, como é que isso funciona? É design thinking, né? Então, uma hora a gente vai ter uma aula somente sobre isso, mas basicamente o design, que é o processo de você otimizar as coisas, ou processos, sistemas, ele pode ser usado em pensamentos, ou seja, na forma da gente pensar diferente, em sistemas, em aprimoração, em processos, e enfim, em como fazer as coisas ficarem melhores, inclusive como é que elas podem ter um impacto positivo, que aí já é uma outra forma de design do que a gente está acostumado muitas vezes, por exemplo, no ecodesign, que é reduzir os impactos. A gente, na verdade, pode potencializar os impactos positivos, o que é ótimo. E aí, para vocês que estão interessados nisso, antes de ler o livro do Daniel Wall, eu recomendo que vocês leiam este guia aqui para entender o que é economia circular, o que é design circular, como é que o design ele pode ter essa componente da circularidade, né? Que é a gente não deixar de jogar coisas fora, mas na verdade ter um design que se encaixe em um sistema que a gente não precisa gerar lixo. É muito interessante. Então, este guia também está aqui para que vocês consigam entender como é que o design se relaciona com o oceano também. E é isso, pessoal, essa aula de hoje foi um pouco complexa, porque este assunto não é muito simples de entender para muita gente que pegou isso pela primeira vez. Depois a gente pode voltar nessa aula conforme for, mas é muito interessante vocês entenderem que existem, como aqui está nos nossos 4 futuros, outros futuros para o oceano, que é importante a gente pensar também. E é isso, pessoal. A gente vai ficando com a nossa live, a nossa aula por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu joinha aqui. Se inscreve na nossa próxima aula. Fica atento lá no nosso Instagram, que a gente toda semana está postando aulas. Deixa a sua sugestão lá nos nossos stories de qual tema você quer. E é isso. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.